Irmãos, vamos ao meio da pregação da palavra de Deus. Vamos abrir na primeira carta do apóstolo João. Queremos ler hoje, meditar um pouco num texto muito conhecido, até nós passamos por ele quando nós fizemos a exposição dessa carta. Hoje nós iremos revisitá-lo novamente. Um texto conhecido nosso, muito conhecido pela igreja. Se conta na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Primeira de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Vamos orar. Deus bendito. Ó Deus, se agrade e nos abençoar neste momento, Senhor. Momento este que nós lemos a Tua palavra e, portanto, iremos meditar nela. Com o objetivo, Senhor, de entender, de compreender, de ouvir a Tua voz. Falando conosco hoje, no presente, Senhor. Nos conduzindo, nos guiando, nos ensinando, nos orientando, nos instruindo e nos educando na justiça, a fim de que todos nós possamos ser perfeitamente habilitados para toda boa obra, como diz a Tua palavra, e santificados ao Senhor, edificados, conformados a Jesus Cristo. Portanto, Senhor, nos conduza, acima de tudo, em fidelidade a Ti, Senhor. E o que nós ouçamos nesta noite seja tão somente a Tua palavra, Senhor. Que possa abrir nosso entendimento, dilatar o nosso coração para receber a Tua palavra. E que ao recebê-la, Senhor, possamos prontamente nos sujeitarmos, Senhor. Amá-la, compreendê-la, obedecê-la, viver, Senhor Deus, de acordo com a mesma. Pois como nós iremos ver, Senhor, o amor a Ti e a Tua vontade é característica daquele que é salvo, Senhor, aquele que é herdeiro da vida eterna. Meu Deus, ajude-nos, ó Senhor, a de maneira simples, clara, objetiva, compreensível a todos aqui presentes, desde o mais novo até o mais velho, Senhor, ensinar a Tua palavra. Acima de tudo, Senhor Deus, em fidelidade ao Senhor. Pois somente, Senhor Deus, com entendimento é que pode haver, Senhor Deus, edificação. Portanto, abençoe-nos, ó Senhor, e nos conduza em e pelo o poder do Teu Santo Espírito. Assim é que eu oro, Senhor, consciente da nossa total dependência a Tua, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Título do nosso sermão: Definidos pelo que ama. Definidos pelo que ama. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando Jesus está ensinando a respeito de termos a inteireza de coração em Deus, o que significa de que nós não devemos ter o nosso coração dividido com outras coisas, como nós vimos hoje um pouco pela manhã. E ele vai dizer algo muito interessante, ele vai dizer que aí aonde estar o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, aquilo que nós consideramos, aquilo que nós temos em nossa vida,
aquilo que nós depositamos toda a nossa atenção, ou vivemos em prol ou em virtude de tais coisas. Isto é o que nós amamos. Pelo fato de amar, então nós amoldamos toda a nossa vida para atender aquela perspectiva, para harmonizar-se com aquilo que nós tanto amamos, para que não haja prejuízo ou alguma falta de harmonia com aquilo onde está de fato o nosso coração. E Jesus lá em Mateus vai dizer muito claramente, fazendo um contraste entre o amor a Deus e o amor às riquezas. Porque ninguém pode amar a um e amar ao outro ao mesmo tempo. De sorte que se eu amo um, eu aborreço o outro. E assim vice-versa. E assim Jesus, em outras palavras, afirma exatamente o que nós afirmamos aqui. Que nós somos definidos como crentes ou não crentes à luz daquilo que nós colocamos no nosso coração. À luz daquilo que nós amamos. Porque aquilo que nós amamos, aquilo que nós consideramos como nosso tesouro, é onde está o nosso coração. E onde está o nosso coração é que evidencia e define, portanto, o que nós somos. Ou seja, somos definidos por aquilo que amamos. Aquilo que eu amo fala muito de onde está o meu coração. Aquilo que eu tenho como meu tesouro, como prioridade, como algo inegociável. Aquilo no qual, e em virtude do qual, eu moldo toda a minha vida em volta disto. É porque ali está o nosso coração. Como Jesus disse, se nós servirmos a um, iremos aborrecer a outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, a exemplo do que Jesus ensinou. Ou seja, somos definidos por aquilo que nós amamos. Porque aquilo que nós amamos é em volta disso que nós iremos viver. É à luz disso que nós iremos conduzir toda a nossa vida. É para isto que nós iremos viver. Portanto, irmãos, logo após João trazer uma palavra de conforto, de consolo, de encorajamento, em que ele afirma que os receptores dessa carta são em Cristo, salvos, o apóstolo, então, agora lhes dirige uma palavra de advertência. Nos versículos anteriores do mesmo capítulo, a gente vê João, dos versículos 12 a 14, João trazendo uma palavra de consolo a eles. Uma palavra de encorajamento. E identificando-os como sendo alguém salvos em Cristo Jesus. Mas agora, quando chega no versículo 15 a 17, João muda o tom da sua mensagem. Não apenas agora fala para consolá-los, para confortá-los, para lhes trazer esperança. Mas ele agora, no versículo 15 a 17, ele dá uma palavra de advertência. Com o objetivo de trazer e de definir um contraste claro entre aqueles que amam o mundo com aqueles que amam a Deus. O contraste é esse que João está fazendo. À luz daquilo que a pessoa ama, daquilo onde está o seu coração. Se alguém ama o mundo, esse tal não é do Senhor. Esse tal, então, é caracterizado como alguém perdido. Mas aquele que ama ao Senhor é caracterizado e, portanto, tido, considerado como alguém salvo e, portanto, herdeiro da vida eterna. Então, à luz desse texto, João está
está trazendo uma advertência para eles, cuja advertência também seguirá para nós nesta noite. Então, em primeiro lugar, irmãos, o apóstolo João começa com uma ordem. Uma ordem clara, sem rodeios. Não amem o mundo. É o que ele diz aí no começo do versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele é direto, ele é objetivo, ele é claro, ele é sem rodeios. Ele simplesmente ordena. Isso aqui não é uma opção que João está dando ao povo para o qual ele está escrevendo, mas ele está dando uma ordem divina. Ele está ordenando: vocês não devem, vocês não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Irmãos, a palavra aí, ameis, é um verbo que está no imperativo e que significa, portanto, uma ordem. O apóstolo João está ordenando que esses irmãos não devam amar o mundo, nem devem se deleitar nele, nem devem ter prazer no mundo com todos os seus valores. Ao contrário, com a expressão não ameis, João está ordenando que eles devem negligenciar, desconsiderar e condenar o mundo com seus valores, no sentido de não ter nem querer nenhuma participação ou associação com ou em suas obras íntimas. É isso que ele está dizendo. O objetivo desse repúdio, dessa desconsideração, é o mundo com todos os seus valores. O objeto desse repúdio, melhor dizendo, não o objetivo, né? Mas o objeto desse repúdio. O objeto dessa desconsideração. E esse objeto é o mundo com todos os seus valores, com todos os seus princípios. E é completamente hostil aos de Deus. Irmãos, por mundo, João tem em mente um sistema de valor intelectual e moral que rege, governa e influencia as ideias e as ações da humanidade caída que estão diretamente em oposição a Deus, ao seu povo e aos seus valores. É isso que ele tem em mente por mundo. Um sistema de valor moral e intelectual cujas ideias vão completamente contra Deus, contra o seu povo, contra os seus valores. É isso que ele tem por mundo. E de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, irmãos, andar segundo o mundo, que é a consequência do amor a ele, é equivalente a estar morto nos delitos e pecados e viver debaixo da influência direta de Satanás. É continuar escravo do império das trevas. É repousar, é minar em um berço cuja babá é o maligno. Porque o mundo jaz no maligno, de acordo com o próprio João na sua carta, capítulo 5, versículo 19. É continuar cego pelo Deus desse século, na linguagem de Paulo em Coríntios. De acordo com Tiago, a amizade, a comunhão, a associação com o mundo e seus valores é constituir-se inimigo do próprio Deus. Tiago diz: aqueles que amam o mundo constituem-se inimigo de Deus. Portanto, irmãos, a ordem do apóstolo João para esses irmãos é para que eles desconsiderem, desvalorizem, não compactuem, não se associem, não tenha comunhão com o mundo e seus valores que são opostos a Deus, seu povo e seus princípios. Essa é a ordem direta aqui na primeira parte desse versículo 15. Irmãos, assim como vários membros constituem um corpo, assim também vários valores constituem o mundo. O mundo ele está embasado em uma série de valores ante Deus. Esse conjunto de coisas é o que constitui, na linguagem bíblica, o mundo caído, o mundo ímpio, o mundo que odeia a Deus e os seus valores. Valores esses, irmãos, que são totalmente hostis a Deus, tais como idolatria. O homem, por natureza, ele é religioso, né? O homem, por natureza, ele é religioso. Portanto, onde quer que exista um ser humano, ele está adorando algo ou alguém. Não tem como fugir disso. E a maioria é uma religião idólatra. Então, a idolatria é um dos valores do mundo.
Adorar falsos deuses ou outros deuses que não são verdadeiramente deuses, né? São falsos, são ídolos. Crer, basicamente, idolatria é crer num Deus que não é o Deus das Escrituras. Portanto, adorá-lo. Imoralidade nas mais diversas áreas do relacionamento. Por exemplo, desobediência aos pais, aos filhos, desonra aos alunos, aos professores, desrespeito dos funcionários aos seus patrões, homicídios, aborto, ódio, guerra, inimizades, contendas, injustiças, adultério, fornicação, casamento gay e a prática da homossexualidade, assalto, roubo, mentira, maledicência, difamação, inveja, cobiça, e aí é um mundo quase sem fim. Das quantidades e do tipo de imoralidade que existe. E que, portanto, tudo isso constitui aquilo que a Bíblia chama de o mundo. Todos esses valores, os quais são totalmente opostos e hostis a Deus e aos seus princípios, constituem exatamente aquilo que a Bíblia denomina de o mundo. Isso é o mundo. A imoralidade e a falsa religião. Portanto, irmãos, se você ama, se você se deleita, se você tem prazer, estar associado e deliberadamente vive na prática desses pecados, arrependa deles e creia em Jesus Cristo para que você seja perdoado e salvo. Pois a ordem é clara e direta: não ameis o mundo nem as coisas que há. Agora, por quê? Por que então nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo? Agora nós iremos para o nosso segundo ponto. Porque, irmão, o amor ao mundo indica a falta de conhecimento e comunhão com Deus. O amor ao mundo indica, aponta, evidencia uma falta de conhecimento de Deus e uma falta de comunhão com Ele. Porque a fonte do amor ao mundo é o próprio mundo. A fonte do amor ao mundo é o próprio mundo. Portanto, é ímpio. O amor ao mundo indica, evidencia uma falta de conhecimento e de comunhão com o próprio Deus. Versículo 15b e verso 16. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmãos, a Escritura é clara em nos ensinar que o fruto revela o tipo da árvore. Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelo sabor da água se conhece o tipo da fonte. Tiago 3:11 e 12. Ele diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Assim também, meus irmãos, o objeto do seu amor revela quem está no governo da sua vida. Aquele a quem você tem como objeto do seu amor revela exatamente quem é que está no governo da sua vida. Pelo que você está vivendo. O texto que eu já falei na introdução, Mateus 6:21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O ensino é simples. Você é liderado, governado, influenciado por aquilo ou aquele a quem você ama. Esse é o ensino simples. Você é liderado, você é governado, você é influenciado por aquilo que você ama. Por aquele que você ama.
Aquele que você ama é exatamente este que lhe governa, quem lhe lidera, quem lhe influencia. Por aquele ou aquele que você tem por seu tesouro. É por esse que você está sendo influenciado, governado, liderado. Aquele que você tem por seu tesouro. Aquele no qual está o seu coração. Este é quem vai lhe governar, este é quem vai lhe liderar. Este é quem vai lhe influenciar. Este é quem está de fato governando a sua vida. Pelo fato de você amá-lo, você se entrega a ele. Por aquele que você estima, naquele que você tem prazer ou deleite. Aquele que ama o mundo, irmãos, é caracterizado por fortes desejos pecaminosos, oriundo de sua natureza caída, a qual lhe governa, que podemos chamar aí no texto de concupiscência da carne. As tentações que os assaltam, não de dentro, mas de fora, através dos olhos, e que o mundo os atrai, é a tendência pelas quais eles os deixa cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus valores reais. É o que nós podemos chamar de concupiscência dos olhos. Eles vivem arrogante e soberbamente, confiando em suas próprias ações e recursos, desprezando e violentando, ou violando a lei de Deus, e que muitos até professam crer em Deus, mas vivem como se ele não existisse. É o que nós podemos chamar, à luz do texto, de a soberba da vida. Até professam crer em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Irmãos, a cabine de comando da sua vida está nas mãos de quem você ama. E isso será necessariamente evidenciado através da sua vida como um todo. Suas ações, suas atitudes, seu comportamento, suas palavras, suas crenças, seu relacionamento, suas companhias e amizades, a forma que você trabalha, as transações do seu negócio, como você trata sua esposa e a esposa ao marido, como os pais tratam os filhos e os filhos em relação aos pais, como você faz uso do seu dinheiro, e aí podemos abarcar todas as áreas da vida. A depender de tudo isso, definirá quem está no comando da sua vida e a quem você está servindo. Por quê? Porque a cabine de comando da sua vida está nas mãos. Você entregou a ele voluntariamente e alegremente. Está nas mãos daquele que você ama. Quem que você ama? A Deus ou ao mundo? A Deus, a sua palavra, a sua vontade, ou ao mundo e aos seus prazeres? Isto é definido e evidenciado pela maneira que você tem vivido. Porque a sua vida, a cabine de comando dela, foi entregue por você mesmo nas mãos daquele que você ama. Alegre e voluntariamente. Portanto, irmãos, o que o apóstolo João está falando, de maneira categórica, é que é impossível ter dois amores que liderem, que governam, que influenciem a nossa vida. E, portanto, o amor a um evidenciará que o amor do outro não foi derramado em nosso coração, mostrando que não conhecemos e não estamos em comunhão com Deus. É por isso que ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede de Deus. Portanto, a razão do porquê não devemos amar o mundo é porque o mundo aponta, é porque o amor ao mundo aponta, indica exatamente isso.
que você não conhece a Deus, que você não está e não tem comunhão com Ele, porque o amor que está em seu coração e que você manifesta procede do próprio mundo, é por isso que você ama Ele. Terceiro e último lugar, irmãos. Versículo 17, João então vai mostrar a qualidade do amor. Ou melhor dizendo, a qualidade do objeto do nosso amor. O mundo, que ele vai dizer que é passageiro, e Deus e a sua vontade, que ele vai dizer que permanecerá eternamente. O que vai revelar também, consequentemente, é que o amor a um ou a outro define o nosso estado eterno. O amor a um, o amor ao mundo, nos caracteriza e nos identifica como sendo pessoas perdidas e, portanto, fadadas à condenação. E o amor a Deus e a sua vontade nos identifica, portanto, como alguém salvo e, portanto, herdeiro da vida eterna. Um passa, um é momentâneo, o outro permanecerá. O mundo e os seus prazeres são passageiros, mas os que amam a Deus permanecem para sempre. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, aqui João faz um contraste entre os potenciais objetos do nosso amor. Nós amamos algo. Não há ninguém no mundo que não ame. Todos amam. Agora a questão é, o que é ou quem é o objeto do nosso amor? Exatamente isso que João aqui faz no versículo 17. Um contraste entre os potenciais objetos do nosso amor. Ele mostra que um deles é passageiro, o mundo e os seus prazeres, e que o outro é eterno, Deus e a sua vontade. O mundo e seus prazeres são passageiros, momentâneos, finito e perecível. Não somente o mundo e seus prazeres perecerá, mas também todos aqueles que os tiverem por objeto do seu amor e dos seus deleites. Veja, que não somente o mundo e as coisas que há nele perecerá, mas aqueles que os têm como objeto do seu amor perecerá juntamente com eles. Por outro lado, aqueles que têm por objeto do seu amor Deus e sua vontade, não passará, não perecerá, mas permanecerá eternamente. Qual é o ponto de João aqui, irmãos? É claro. O amor ao mundo e a seus prazeres caracteriza aqueles que não conhecem a Deus e, portanto, são pessoas perdidas e fadadas à condenação. O amor a Deus e a sua vontade, por outro lado, caracteriza aqueles que conhecem a Deus e, portanto, são pessoas salvas e herdeiras da vida eterna. Esse é o contraste. Ou seja, aquele a quem você ama indica quem você é. Se você ama o mundo, este amor indica que você é alguém perdido e, portanto, fadado à condenação. Mas se você ama a Deus e a sua vontade, indica, portanto, que você é salvo e herdeiro da vida eterna. Aquele a quem você ama indica quem você é. É como Jesus diz no Sermão do Monte, como já foi falado, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se você ama, se o seu coração está no mundo e em seus prazeres, você é alguém que não conhece e nem está em comunhão com Deus e, portanto, está perdido. Completamente perdido.
Mas, se você ama a Deus e a sua vontade e busca sujeitar-se a Ele em todos os aspectos da sua vida, você é alguém que conhece e está em comunhão com Deus e, portanto, tens a vida eterna. Esse é o contraste que João faz no versículo 17. Que, portanto, serve para nós meditarmos nessa noite. Onde está o seu amor? Quem é o objeto do seu amor? A certeza é que todos vocês que aqui estão amam. Mas a grande pergunta é: quem você ama? Onde está o seu coração? Quem é o objeto do seu amor? O mundo com seus prazeres? Ou a Deus e a sua vontade? Isto define quem você é. Se você ama o mundo e seus prazeres, indica, portanto, que você é alguém perdido e que está fadado à condenação. Mas se você ama a Deus, isto indica, aponta que você conhece e está em comunhão com Ele, e, portanto, você tem a vida eterna. Afinal de contas, esse é o propósito pelo qual João escreve essa carta, né? Capítulo 5, versículo 13 da carta, vai lá dar o propósito da carta. João vai dizer que escreveu para que ele soubesse que tens a vida eterna. A saber, aqueles que creem em nome de Cristo. Aqueles que obedecem os seus mandamentos. Aqueles que creem na doutrina dos apóstolos. É o teor de toda essa carta, como nós vimos em outro momento. É João trazendo evidências que nos ajudam a entender se de fato nós temos a vida eterna ou não. E uma dessas evidências ou característica ou ensino é que aquele que tem a vida eterna não ama o mundo, mas ama a Deus. Ele é obediente a esta grande ordem do apóstolo: não ame o mundo. E aquele que ama a Deus diz assim: amém, eu não amo o mundo, não amarei jamais. Amarei somente aquele que é digno do meu amor. Aquele que por amor enviou o seu filho para por mim, morrer pelos meus pecados, ressuscitar para a minha justificação. É por isso que João vai dizer no capítulo 4 que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E em resposta a esse amor dele para comigo, é que eu creio, descanso e obedeço a Deus, o amando, entregando-me por completo a Ele, depositando toda a minha esperança, toda a minha confiança somente nele, buscando viver e sujeitar cada detalhe dos aspectos da minha vida à vontade do Senhor, obedecendo em todas as coisas, sendo aperfeiçoado cada vez mais nisso, crescendo na minha obediência, no meu amor e no meu temor ao Senhor. Este é o que ama a Deus e a sua vontade. Portanto, meus irmãos, você é definido por aquilo que você ama. Você ama. Mas a grande pergunta que fica para nós é: o que é que você ama? Quem é que você ama? Onde está o seu coração? Isto define exatamente quem você é. Se você é salvo, se você é perdido. Se você, portanto, está fadado à condenação, ou se você é herdeiro da vida eterna. Isso vai depender de onde está o seu coração. Porque isso vai indicar quem você é. Vai definir quem você é.
Definidos somos por aquilo que nós amamos. Porque aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Amém. Irmãos, vamos